Tem que vir mais para cá. Mais um pouquinho para cá. Shalom. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos juntos, de estarmos nos falando, nem que seja virtualmente, mas é muito bom estar com vocês, ouvir, saber, poder compartilhar nesse culto, né? Estamos transmitindo aqui de casa hoje, nós não fomos à igreja, porque achamos melhor para estar falando com vocês. Então, tem uma palavra de Deus para a tua vida, algo do Senhor para você. Quero começar esse culto orando, declarando a bênção. Divulgue, fale, compartilhe com as pessoas aí, para nós estarmos recebendo dessa palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar agora. Pai, quero te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para nós. Pai, momento, ó Deus, que podemos colocar nossa vida e nosso coração diante do Senhor. Em dias, Senhor Deus, Pai, de tantas palavras e de tantas coisas que temos ouvido, é muito bom podermos nos assentar para compartilhar da Tua palavra, para juntos cultuarmos ao Senhor. Mesmo distantes um dos outros, mas unidos na fé, com um só coração, como a Tua palavra diz, Senhor Deus, um só corpo, um só espírito, Pai amado, um coração só ligado no Senhor, como o Mac agora, como tantos outros também nos assistindo e ouvindo. Senhor Deus, que esse tempo que estaremos juntos aqui, que a presença do Altíssimo esteja sobre nós. Senhor Deus, sobre a minha casa, sobre a minha vida, a vida da Silvana. Senhor Deus, como a vida de cada um que está assistindo. Que a presença do Altíssimo alcance você e toque a tua vida. Amém. Com poder, graça e unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Que a graça e a paz do Senhor. Perdão, queridos, acho que aconteceu alguma coisa aí. Queria que você também orasse esse tempo todo para que a transmissão ela seja boa, para que não tenha interrupção, falhas, porque há um grande número de pastores de igrejas nesse momento também transmitindo seus cultos, então isso de certa maneira sobrecarrega, não é, as redes. Então que agora chame a sua família, se reúna, aquiete teu coração, compartilhe aí nas suas redes sociais, no Face, com seus amigos, coloque lá na sua página o culto, mande mensagem para os seus amigos, que agora é uma palavra de esperança para eles, em nome de Jesus. Aquiete teu coração. Nós fomos nos arrumar, né, tomar banho, brincamos que nós passamos perfume, realmente como nos preparando para cultuar ao Senhor de verdade. Porque estamos na presença do nosso Deus e com amor nós nos apresentamos a Ele. Então, por isso, se aquiete, esteja com o teu espírito em sintonia com o Senhor, declarando suas emoções cativas a Ele, tirando tudo aquilo que possa te distrair, como televisão, outras coisas, e se conectando realmente com o Senhor, não é? Eu quero te trazer uma palavra sobre esperança. Eu tenho dito, e os membros da casa, do MAC, eles têm nos ouvido falar muito, e na verdade hoje eu até recebi um vídeo que o próprio ministro da Saúde, ele falando, postaram no grupo da igreja, de que ele mesmo aconselhando, desligue a sua TV, não se alimente de notícias. E eu volto a te dizer, não compartilhe notícias que não vai edificar, que não vai fortalecer a fé. Sexta-feira eu e com o pastor Andrezinho, nós falamos que nós, como Igreja do Senhor, em todo o tempo, nós temos que ser agentes de esperança para a vida das pessoas.
e muito mais esse tempo. Eu e você temos que ser agentes de esperança. Eu quero te incentivar que assim que nós terminarmos essa transmissão, que durante esse período o Espírito Santo coloque uma pessoa ou mais pessoas no teu coração. E quando nós desligarmos essa transmissão, você mande uma mensagem para essa pessoa. Você fale para ela: olha, eu estava assistindo o culto online da minha igreja e eu lembrei de você. E durante o culto eu orei pela sua vida, orei pela sua família. Se você conhece alguém que está enfermo, seja desse vírus ou de qualquer outra coisa, nós vamos orar por essas pessoas. Então eu quero te desafiar que assim que nós terminarmos essa transmissão, você pegue o seu celular e mande uma mensagem para alguém. E você tenha certeza que essa pessoa vai ser impactada pelo teu amor, pela tua oração, e ela vai receber uma palavra de esperança. A Bíblia diz que Jesus é a esperança viva. Ele é a esperança. A esperança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Um tempo atrás, em dias difíceis, o Espírito Santo falou ao meu coração que eu pegasse a Bíblia e eu pesquisasse os versículos que haviam a palavra esperança. E eu fiquei impressionada com a quantidade de versículos que fala sobre esperança. Queridos, a palavra de Deus, ela é alimento. Assim como nesses dias nós temos que alimentar o nosso corpo, fortalecer a nossa imunidade, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. É ela que vai fortalecer o nosso espírito. Nós temos uma decisão nesse tempo tão diferente, tão absurdo, né? Às vezes a gente não encontra nem palavras para conseguir descrever ou definir que tempo é esse que nós temos vivido. Nós temos que tomar uma decisão. O que vai nos governar? O nosso medo, a ansiedade, a falta de esperança, o medo da situação financeira? Sabe, os especialistas, eles têm dito que ainda vamos enfrentar o pior período de contaminação. Os especialistas têm dito que nós vamos entrar na pior recessão de todos os tempos, pior que de 1929, pior que o da Segunda Guerra, dizem a quantidade de pessoas que vão morrer. Queridos, mas a esperança viva que é Jesus Cristo, Ele diz que há esperança para um futuro melhor. Aleluia. Eu creio que não é coincidência, nós vivemos o que estamos vivendo justamente no período da quaresma, vamos dizer assim, ou desse período que antecede a Páscoa. Eu creio que grandes coisas vão acontecer até a Páscoa, e eu creio que após a Páscoa, e eu quero profetizar isso sobre a nação brasileira, profetizar isso sobre nossa cidade, profetizar sobre a sua família. Amém, que toda esse caos, seja financeiro ou por causa desse vírus, ele cessa até a Páscoa em nome de Jesus. Vocês acham que o nosso Deus é um Deus de coincidência? Não é um Deus de coincidência, né? Por que viveríamos isso nesse tempo? Será que Deus realmente, né, como com a rainha Esther, será que o Senhor realmente não permitiu que nós vivêssemos o que vivêssemos? Estamos vivendo justamente nesse tempo. Sabe, amados, os nossos antepassados, alguns avós ou bisavós, eles enfrentaram guerras, eles enfrentaram fome, alguns deles saíram dos seus países fugindo de guerras, de fome. Muitos dos nossos antepassados viveram outros tipos de pestes, de gripes, de enfermidades, e eles venceram, e nós estamos aqui. E eu quero declarar que hoje nós vivemos uma guerra no nosso sofá, não é? Estamos vencendo uma guerra dentro da nossa casa, mas vencemos essa guerra com os nossos joelhos dobrados. Não há o que Deus não possa mudar, basta uma palavra de Deus para que esse vírus seja disseminado da face da terra. Haja uma palavra de Deus para que haja um alinhamento sobre a terra, sobre os governos da terra. Hoje à tarde nós recebemos notícias de 2 pastores conhecidos que eles estão, na verdade 3, né? Um casal de pastores
e um outro pastor internado em estado grave. E eu coloquei para os intercessores do MAC para eles estarem orando, né? E alguns se assustaram, e nós mesmos de manhã, quando recebemos essas notícias, porque graças a Deus, não sei vocês, mas pelo menos perto de nós não temos tido pessoas contaminadas, então parece que foi chegando perto da gente quando algum conhecido, e isso parece que nos assustou, e de manhã parece que o nosso coração ficou abalado. E eu declarei, apesar das notícias, apesar do que temos ouvido, Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que está acontecendo, e Deus, Ele está agindo. Eu quero, além do desafio que eu coloco para você, de assim que nós desligarmos, eu creio que o Espírito Santo vai te mostrar que pessoa ou quais pessoas, assim que terminar essa transmissão, você deve enviar uma palavra para ela. Olha, eu me lembrei de você durante o culto, eu orei por você, e você vai dar uma palavra de esperança. Se você ainda tiver mais liberdade, você vai orar com essa pessoa pelo celular. E o outro desafio é que essa semana você também na sua Bíblia pesquisa. Hoje nós temos o Google, né, as Bíblias online, fica até muito mais fácil. Digite lá na sua Bíblia, nas pesquisas, esperança. Você vai ver a quantidade de versículos que falam sobre esperança. Eu quero ler alguns para você. Romanos 5,5 ele diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. Ore, o Espírito Santo, Ele concede esperança no seu coração. Hebreus 11:1, que é tão famoso: ora, a esperança é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. 2 Coríntios 3:12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Salmos 5:3, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 9:18, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Salmo 33, de 17 a 19, o cavalo é a vã esperança de vitória. Ou seja, a nossa vitória não está no nosso trabalho, não está naquilo que os governantes estão fazendo. Claro, temos que orar, e daqui a pouco vamos orar por eles, né? A nossa esperança não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós temos de concreto. Evidente que temos que fazer o natural, mas, e apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança onde? No seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Queridos, olha que versículo maravilhoso. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor nos livra da morte, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de fome. Salmo 39:7, mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em Ti. Vamos declarar juntos, você aí na sua casa, Salmo 39:7, mas agora, Senhor, o que eu hei de esperar? Querido, o que você está esperando? Qual que é a sua expectativa? O que os governantes da nossa nação ou das nações da terra podem fazer diante disso tudo? Nós declaramos que a nossa esperança, vamos dizer juntos, Senhor, a nossa esperança está em Ti. Está em Ti. Amém, aleluia. Que esses versículos, há tantos outros, eu enchi no meu caderno, que eu ainda sou das antigas, gosto de escrever. Escrevi, olha, os outros salmos: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor,
Querido, eu repreendo sobre a sua vida todo espírito de medo, toda ansiedade, todo pavor, toda angústia, toda dificuldade de dormir, toda preocupação. Sabe, meu irmão, eu sei que você é marido, você que é mantenedor da sua casa, você, minha irmã, que trabalha, né? Você que traz o sustento para sua família, que está preocupado nesses dias, como que as coisas vão acontecer. Tenha coragem, tenha fé, não se preocupe com o dia de amanhã. O Senhor vai cuidar. Sexta-feira eu disse, volto a repetir o versículo: se o Senhor cuida das aves do céu, se Ele deu as vestimentas tão lindas para as flores, Ele cuida de nós. Amém. Sabe, essa semana, querido, pegue esses versículos, faça pesquisa na tua Bíblia de todos esses versículos que falam sobre esperança. Coloque no seu espelho, coloque na porta da sua geladeira, coloque aonde quer que você ande. Coloque, fale em voz alta. Nós estamos vivendo numa atmosfera que as pessoas só falam a esse respeito, mesmo nós. É difícil a gente não conseguir tirar nosso pensamento do que está acontecendo, não pensarmos em outra coisa, não falarmos de outra coisa. É difícil, mas não é impossível. Então pegue a sua Bíblia, fale a palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa. Encha a sua casa, a atmosfera da sua casa de vida. Amém. Encha o teu coração de vida. Encha o ambiente da sua casa de vida, de esperança. Sabe, quando nós ouvimos notícias pela TV do caos ainda, daquilo que, como eu disse, dos especialistas dizem que vai acontecer ainda de pior, declare: Senhor, eu recolho essas palavras, eu declaro que isso não vai acontecer. Amém. Amém, queridos? Em nome de Jesus, faça da tua casa um portal. Faça da tua casa um portal da presença do Senhor. Atrai a presença de Deus, né? É tempo de peça, é vida. O Cristo que foi imolado por nós, o Cordeiro que morreu por mim e por você, por amor a mim e a você. Ele venceu a morte e nós vencemos a morte. O poder desse sangue está sobre os umbrais da nossa porta, da nossa casa, porque a má notícia não vai chegar. Amém. O desemprego não vai chegar. Amém. O endividamento não vai chegar. Nada vai nos faltar. Eu volto a te lembrar que quando o povo saiu do Egito, o Senhor os restituiu de anos e anos e anos e anos de escravidão. Eles foram restituídos da identidade, eles foram restituídos financeiramente. Os hebreus, eles foram na casa dos egípcios e os egípcios entregavam para eles prata, ouro, vestimentas. Queridos, às vezes na nossa mente nós achamos que o povo saiu do Egito humilhado, envergonhado, empobrecido. Não, eles saíram para entrar na terra prometida. Eu e você, nós saímos desse tempo fortalecidos no Senhor. Amém. Nós saímos desse tempo mais amadurecidos. Eu declaro sobre a sua vida: não ficará nenhum trauma, não ficará nenhum medo, nenhuma angústia vai dominar o nosso coração diante das coisas que nós estamos vivendo. Eu declaro que nesse tempo, nesse ano de 2020, que é o ano da semeadura, você nesse período vai ganhar vidas para Jesus, porque você vai fortalecer pessoas através do amor de Deus. Amém? Deixe o Senhor usar a sua vida para falar do amor de Jesus para os seus vizinhos, para falar para a sua família. Não há melhor estação do que essa, onde as pessoas estão com o coração aflito, para elas ouvirem do amor de Deus. Todo avivamento, a história dos avivamentos que aconteceu sobre a face da terra, sempre foi após de períodos de tragédias, de caos, de guerras, porque é onde o coração do homem se quebranta, sabe? Então nós vamos orar nesse instante, porque o desejo do meu coração é que o Espírito Santo do Senhor entre através dessas redes sociais, da internet,
e sopre no teu coração esperança. Se você está abatido, eu declaro que a esperança te renova. Amém. Renova os seus ossos, renova o teu coração, te traz alegria. Queridos, a alegria, ela fortalece a nossa imunidade, sabia? A alegria, rir, fortalece nosso sistema imunológico. Amém. Então, brinque com a sua família, falemos de coisas boas. A Bíblia diz que aquilo que é bom, que aquilo que é de boa fama, aquilo que é puro, nisso nós devemos pensar. Amém? Sobretudo, diz a Bíblia do Senhor, guarda o nosso coração. Como eu falei, o sangue de Jesus, ele está sobre os umbrais das portas da nossa casa. E nós hoje, em Jesus, cada um de nós também somos casa. Eu e você somos casa do Senhor. Eu e você somos habitação do Espírito Santo do Senhor. Sabe outra coisa interessante? As nossas células, elas têm portas. Sabiam? E eu declaro o sangue de Jesus sobre as portas das nossas células. Nenhuma enfermidade vai entrar, porque até mesmo nas portas das nossas células há o poder do sangue de Jesus. Amém. Amém, querido? Em nada nós seremos atingidos. Diz a palavra que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu também te oriento, ore pelos governantes da nossa nação, ore pelo prefeito da nossa cidade, ore pelo governador do nosso estado. Eu sei que há eu não sou, quem sou eu para dizer se eles estão tomando as decisões corretas ou não. Às vezes eu também fico confusa, às vezes eu acho que o isolamento total é o melhor, às vezes eu acho que o parcial é melhor. Então eu imagino se eu aqui, que às vezes também fico na dúvida, imagina esses homens que têm que tomar, eu como uma simples cidadã, não sei, às vezes eu fico em dúvida do que é o melhor. Então, por isso orem, para que esses homens tomem as melhores decisões possíveis. Eu sei que muitos deles tomam decisões, talvez por egoísmo, por ambições, simplesmente por querer tomar vantagem política, para se promoverem. Queridos, nós declaramos que os governantes da nossa nação tomarão decisões inspirados pelo poder de Deus a favor da nação brasileira. Amém. Em nome de Jesus. Se há mentira, o Senhor vai trazer à luz. Se de alguma maneira algum governante no nosso país está fazendo algo para tirar vantagem sobre a nação brasileira, com algum interesse político ou financeiro, nós declaramos que toda artimanha do inferno contra a nação brasileira, ela cai por terra. Amém, queridos? Então, cubra a vida desses homens, cubra a vida dos médicos, daqueles da área da saúde, e também ore pelos empresários, meus irmãos, sabe? Aqueles que defendem o isolamento total. Nós também temos que lembrar que há empresários que têm funcionários para pagar, há empresários que têm contas para serem pagas, lojistas. Então nós também temos que nos colocar no lugar dessas pessoas que têm tantas coisas para pagar. Então vamos orar, queridos. Nós não podemos desprezar a vida. Eu quero declarar sobre você, meu irmão, que está assistindo, você que está no dito grupo de risco, você que é idoso, eu declaro uma cobertura especial do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre as suas emoções, às vezes vemos tantas discussões, tantas bobagens. Você é importante. Amém. Não importa a sua idade, você tem valor. Amém. A Bíblia fala da importância que os idosos têm, daqueles que são maduros, dos anciãos, da sua experiência, da sua maturidade, querido. Então não se deixe ser atingido por esse espírito de medo. Não se deixe se sentir desvalorizado, por causa do que falam. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai atingir, não importa a idade que você tem, não importa às vezes a dificuldade de saúde que você possa estar vivendo, você não vai ser atingido.
Amém? Eu declaro alegria, como o apóstolo Sandro já nos ensina há anos, Shalom é um lugar em Deus, e nós precisamos entrar nesse tempo, nesse lugar de paz, né? Que eu e você entremos nesse Shalom, nesse lugar de paz, de descanso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, queridos, vamos orar nesse instante, colocando a sua vida, aquiete seu coração. Como eu falei, peça o Espírito Santo para te mostrar quais são essas pessoas, ou essa pessoa que você, assim que terminarmos essa transmissão, você vai mandar uma mensagem para ela, você vai orar pela vida dela, e eu declaro que no mínimo, quando terminar essa quarentena, uma alma você vai ganhar para Jesus. Amém. No mínimo. Mas esse é o ano da porção dobrada, certo? Esse é o ano E é interessante porque também ano 2020, 2020 são 40, né? Então estamos vivendo a quarentena. Não é nada, é coincidência no reino espiritual. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar então. Você aí na sua casa, quiete teu coração. Eu declaro o mover e o agir do Espírito Santo nesse instante. Que o Senhor tire de você toda agitação e que você agora comece a interceder pela nação brasileira, comece a colocar os governantes dessa nação diante do Senhor. Eu declaro que agora um fogo do Espírito Santo do Senhor se movendo dentro da sua casa, fazendo de você um chofar para essa nação, fazendo de você uma voz profética sobre essa nação e sobre as nações da terra, em nome de Jesus, porque nós não oramos só pelo nosso país, mas oramos pelas nações, em nome de Jesus. Esse é o tempo que o Senhor levanta intercessores. Comece a orar, aí na sua casa comece a orar em línguas, pegue a mão daquele que está do seu lado. Se você está sozinho aí na sua casa, que eu sei que há muitos idosos que estão sozinhos na sua casa, profeticamente você diga aí, ó Jesus, eu pego na sua mão agora, porque você está reunido no nome dele. Jesus agora está com você. Em nome de Jesus, sinta a presença do Senhor nesse instante, sinta o fogo do Espírito Santo te tocando agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós como igreja do Senhor reunidos aqui nessa cidade, em Jacareí, reunido com todos os outros irmãos de outras cidades. Senhor, nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo, no nome daquele que recebeu todo o poder no céu e na terra, nome que não há outro nome como o seu. Nós nos reunimos nesse nome, Senhor Deus, e declaramos agora, Deus, que através dessa reunião, Senhor, e sabemos que não somos só nós do Michael, só nós que estamos agora reunidos nessa transmissão específica, há muitos irmãos agora reunidos nessa cidade, reunidos nesse estado. Senhor, nesse horário há muitos irmãos reunidos pelas redes sociais, com seus pastores, com seus apóstolos, Senhor, nessa nação. Pai, eu quero orar, Senhor Deus, para que esse poder da igreja do Senhor reunida abale os céus agora, Senhor Deus. Pai, que a intercessão da tua igreja, que a intercessão do teu povo reunido agora no teu nome, Senhor, toque os céus, abale o inferno, Senhor Deus, que a intercessão da tua igreja agora reunida nas suas casas, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, vida, poder, fogo do Senhor, saindo de cada casa reunida agora, de cada família, de cada irmão lá sozinho dentro da sua casa orando. Senhor Deus, eu quero declarar, Senhor Deus, a glória do Senhor, amém, se movendo sobre essa nação, se movendo sobre essa cidade, amém, se movendo, Senhor Deus, sobre as nações da terra, amém, Senhor Deus. Pai, há um poder, Deus, Senhor. Os nossos dirigentes dessa nação dizem que nós não podemos sair de casa, Senhor, mas a nossa oração sai da nossa amém, casa, Senhor, a nossa intercessão sai da nossa casa, a nossa intercessão agora, Deus,
entra nos lugares de governo dessa nação. A nossa intercessão toca, Deus, os homens de autoridade de governo dessa nação. Amém. Os inspirando com autoridade, os inspirando com direção, com sabedoria, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nós não podemos sair de casa, mas a nossa intercessão, Pai, toca o nosso prefeito aqui em Jacareí, toca, Senhor Deus, cada líder político dessa nação. Senhor, a nossa intercessão, ela sai agora das nossas casas e toca essas pessoas que estão no hospital, sejam contaminadas com esses vírus. Nós declaramos que elas sejam curadas agora, Senhor Deus. Nós oramos porque a nossa intercessão toca essas pessoas que estão aguardando resultados de exame. Nós oramos por essas pessoas que estão em luto pelos seus entes queridos. Pai, nós declaramos que a nossa intercessão toca cada um dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor Deus, aonde quer que eles estejam, se há dor, se há enfermidade, se há algum diagnóstico, receba a cura agora em nome de Jesus. Pai, a nossa intercessão agora é por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão em depressão, por aqueles que têm algum problema emocional, Senhor Deus, por aqueles que estão sem dormir, por aqueles que têm síndrome do pânico, Senhor Deus. Pai, algum tipo de toque, Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, recebam agora cura, recebam estabilidade nas suas emoções, na sua mente, haja paz do Senhor no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai, nós oramos pelo sangue de Jesus, Pai, sobre todas as entradas das nossas cidades. Senhor, nós cobrimos todos aqueles, Deus, que têm trabalhado na área da saúde. Cobrimos todos aqueles profissionais que estão nas ruas, Senhor Deus. Cobrimos, Senhor Deus, com teu sangue, com a tua proteção. Pai, nós oramos pela economia da nossa nação. Pai, tem misericórdia, Senhor. Não permita falência, não permita recessão, não permita o caos. Nós abençoamos a nossa nação com prosperidade. Senhor, eu sei que muitos se levantam no caos. Pai, nós oramos por criatividade, por estratégias, por discernimento em meio a todas essas situações, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos o poder da vida. Declaramos, Senhor Deus, a vida nesse período da peça, Senhor Deus. Declaramos, Senhor Deus, que a morte foi tragada pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Receba vida agora dentro de você. Receba vida dentro da tua casa. Receba vida nas tuas emoções, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Haja esperança, esteja sobre vós o amor do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da esperança, em nome de Jesus Cristo. Salmo 62:5 para terminar. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Amém, querido, do Senhor vem a nossa esperança. Nessa semana fale de esperança, ouça sobre esperança, leia sobre esperança, escreva sobre esperança, dance sobre esperança, faça tudo a respeito de esperança. Eu declaro que você recebe uma unção de esperança. Amém. Eu declaro que o Senhor coloca nos teus ouvidos filtros em nome de Jesus Cristo. Nada vai abalar a tua esperança, nada vai abalar a fé no Senhor. Vida, receba vida em nome de Jesus. Querido, compartilha aí, escreva os teus sentimentos, lá no seu Face, compartilhe esse culto, essa palavra do Senhor. Amém. Comente, tire foto aí de você com a sua família, amém? Também para nós matarmos nossa saudade, não só lá no grupo de WhatsApp do MAC, mas coloque lá no seu Face, no Instagram. Olha, estou assistindo o culto, estou ouvindo uma palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito bom ter essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Sobre o nosso coração. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no
meu coração essa manhã. De manhã, quando eu estava orando, recebi, esses dias, falando que estamos como Noé, dentro da arca. E isso ficou no meu coração, e eu comecei a procurar e, de novo, estudar um pouco sobre isso, sobre Noé. E eu queria falar algumas coisas sobre isso, sobre Noé nesse tempo. Quando Deus chamou Noé para construir a arca, era algo totalmente inimaginável para as pessoas. Por quê? Porque não chovia sobre a terra, não havia chuva sobre a terra. E com isso, o que aconteceu? Como não chovia, a Bíblia diz que saía da terra um vapor, era o orvalho que nós conhecemos hoje. E esse orvalho regava a terra. Então não chovia, não caía água do céu, como a gente vê hoje. Quando Deus chama Noé e fala para Noé, Noé, eu quero que você construa uma arca. E você vai construir essa arca. E nessa arca você vai entrar com sua família, com aqueles que eu vou levar, os animais que eu vou levar. E vai cair chuva do céu. Vai cair água do céu. Era algo totalmente louco. Se já era uma loucura construir uma arca no meio do deserto, imagine então, construir um barco no meio do deserto, imagine então chegar para o povo e dizer para o povo assim, olha, vai cair água do céu, vai ter chuva, vai cair água. As pessoas olhavam e falavam, mas como assim? Que loucura é essa? A esperança, como o apóstolo acabou de dizer, ela vem muito disso, dessa loucura para as pessoas. As pessoas começam a olhar o natural, e esperança, como nós vimos em vários versículos, é olhar aquilo de uma maneira do céu, olhar sem ver nada, apenas crendo. Noé creu, e durante 100 anos, não foi um dia, não foi 2 dias, a Bíblia diz que 100 anos aquele homem construiu a arca. Ele foi construindo dia a dia. Imagine quantas pessoas chegavam para ele e falavam, ô, seu doido, ou você está construindo um barco no meio do deserto? Ele falava, eu estou, Deus mandou. A pessoa já olhava ele meio estranho. Daqui a pouco ele virava e falava, olha, mas tem outra coisa. Vai cair água do céu, vai chover. E todo mundo aí ria dele. Mas diz a Bíblia, e eu acho lindo o versículo, lá em Gênesis capítulo 7, o verso 11 e 12 diz assim, no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Olha que interessante, houve um dia em que a palavra de Deus se cumpriu na vida de Noé. Houve um dia em que a palavra profética, diante de todos, se tornou verdade. Eu quero profetizar na tua vida, que a palavra, a esperança, a palavra profética do Senhor não caiu por terra. O dia está próximo para que isso aconteça. Noé esperou, e enquanto ele esperava, cada tábua que ele pregava, cada tábua que ele colocava naquela arca, ele estava declarando, Deus vai cumprir a promessa, Deus vai cumprir a promessa, Deus vai fazer o que ele mandou. Noé tinha uma esperança sobre o seu coração, e é essa esperança que você tem que ter na tua vida, acreditar, até o dia em que o céu abriu. Diz a Bíblia que houve sim um abrir do céu, e a chuva desceu copiosamente. Em nome de Jesus, meu querido, vai chover copiosamente sobre a tua vida. Amém. Não perca a esperança, a fé nessa verdade. Amém. Chegou o dia que choveu, e Noé entra com a sua família na arca, e ele colocou toda a sua família, os animais que Deus levou até lá, e eles entram na arca, e diz a Bíblia que Deus fechou a porta por fora. Não foi Noé que fechou, foi Deus quem fechou. Aí a pergunta é, por que Noé não fechou? Foi Deus quem fechou. Porque o coração de Noé ia ficar comovido com as pessoas, porque você imagina quando a chuva começou a cair, o desespero das pessoas começaram a ver a chuva vindo do céu. Imagine as nuvens negras se formando, como aquilo deve ter sido uma loucura nas cidades,
como elas devem ter corrido até Noé. E quando chegaram lá, Noé já estava dentro da arca e Deus fechou. Ah, mas Deus não é misericordioso? Ah, Deus não atende, Deus não olha. Querido, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas não se esqueça que Deus é justiça. Por isso é necessário estarmos escondidos em Deus. Estarmos em Deus nesses dias. Dias que nós estamos ouvindo tantas coisas, dias em que tantas palavras são ditas, até mesmo dentro das igrejas, tantas direções e palavras. Se esconda em Deus, creia na justiça do Senhor. Deus está preparando tudo e Ele vai cumprir essa justiça sobre nós. Quando Noé, seus filhos, nora, sua esposa, entraram na arca, Deus fechou a arca por fora. É a justiça de Deus se cumprindo. E a chuva veio. E durante meses houve chuva. Durante meses choveu. Por quase um ano choveu. A Bíblia diz que choveu tanto em que o barco no meio do deserto se levantou, flutuou e foi aonde Deus queria que ele fosse. Sabe, quando nós estamos num tempo de esperança, nós temos que acreditar que Deus vai nos levar para o lugar correto. Amém. A arca foi para o lugar correto, para o lugar que Deus queria que ela fosse, lá no Monte Ararat. Aquele era o lugar que Deus queria. Quando nós estamos escondidos no Senhor, Deus nos guiará para o lugar que Ele quer nos levar. Não vai ser aonde você quer, não vai ser aonde qualquer político dessa nação quiser, não vai ser aonde qualquer um, vai ser sempre aonde Deus quer nos levar. Amém. A última palavra sempre será do Senhor. Então tenha esperança, gere esperança dentro de você, que apesar de toda a situação, imagine comigo Noé e a família agora dentro da arca. Imagine eles olhando dentro da arca e chovendo, 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 chovendo. Quantas vezes eles devem ter comentado e falado: meu Deus, quando isso vai acabar? Será que um dia isso vai acabar? Como que isso vai acontecer? Uma hora a comida vai acabar, e aí como nós vamos fazer? Noé continuou lá, crendo. Eu imagino quantas reuniões familiares Noé deve ter tido com a sua família, sentado com a família, falando: olha, não vamos perder a esperança não, Deus prometeu, então vamos crer que Ele vai cumprir. Olha, Deus falou, o mesmo Deus que prometeu que choveria, o mesmo Deus que disse que ia cair água do céu, é o mesmo Deus que vai fazer essas águas baixarem. Amém. E nos levar ao lugar correto. Aleluia. Chegou um tempo em que Noé entendeu que essas águas estavam baixando, e aí ele faz algo muito interessante. Ele abre lá uma janelinha e ele solta um corvo. Ele solta o corvo. E a Bíblia diz que o corvo foi e o corvo voltava. Ele ficava durante o dia voando e ele voltava para a arca. Quando você para e fala assim: por que voltar? Qual que isso tem a ver conosco, né? O corvo. Irmãos, o corvo é uma ave de rapina. Ele se alimenta de carne podre, ele se alimenta de coisas que são estragadas. Imagine o quanto naquelas águas haviam corpos de pessoas, de animais, sujeira. O corvo ia, se alimentava de toda a sujeira e depois voltava para a arca, que era a sua casa, e vinha trazendo a sujeira. Irmãos, eu quero trazer um alerta para você. Tome cuidado para você não ser um corvo. Aqueles que saem comendo sujeira por aí, depois volta para casa. Você vai dizer: eu não estou saindo da minha casa, apóstolo. Não, querido. Hoje eu acho que a gente sai mais. A gente sai pelas redes sociais. A gente entra em tantas coisas, há tantos mecanismos, né? Eu sou um analfabete, eu me perco na internet completamente. Eu estou aprendendo ainda. Há coisas que eu estou aprendendo. Mas eu vejo tantas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras coisas que vão aparecendo, e pessoas que navegam o dia todo. Tem pessoas que ficam o dia inteiro saindo e, pior, se alimentando como corvo. Pega sujeira, pega aquilo que está lá fora, traz para dentro de casa. Não consegue viver a esperança. Corvo não é sinal de esperança, corvo é sinal de morte, de podridão.
Quantas pessoas estão vivendo assim, fazendo canais de bênção assim, em vez de trazer a bênção do Senhor? Quantas pessoas, e aí eu falo com você, que não tem ido à igreja, você que não tem ido à casa de Deus, você vai falar assim, mas nesses tempos, não, eu estou falando antes mesmo desse tempo. Você que tem se alimentado do mundo e de vez em quando aparece na igreja, e aqueles que vivem no mundo e de vez em quando voltam, cuidado para você não ser um corvo, que se alimenta do mundo, mas sabe que tem a arca para você voltar, mas uma hora a arca vai fechar. Não seja você canal disso. E a Bíblia diz que Noé soltava aquele corvo. O corvo ia, dava a volta e voltava. E ele via isso. Aí um dia ele resolveu soltar o corvo. E diz a Bíblia, eu vou ler para você entender. Está lá escrito em Gênesis 8, eu vou ler a partir do verso 6. Diz assim: ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, e soltou um corvo que saindo ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. O que aconteceu? O corvo ia, se alimentava, ficava e voltava, ia, se alimentava. Noé sabia que ainda as águas estavam, porque os corvos estavam boiando ainda. Aí, um dia, o corvo foi e não voltou. Noé então resolve e solta uma pomba, e diz assim o verso 8, Gênesis 8:8, depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Noé estendeu a mão e tomou e recolheu-a consigo. Olha que interessante. O que ele faz aqui? O que a Bíblia diz? Que ele solta uma pomba. Pomba é diferente de corvo. O corvo, ele ia, se alimentava daquilo que estava podre, de toda a água suja. A água suja fala de palavras que vêm do inferno, palavras apodrecidas. Quando você fala do pombo, você vai falar de pureza. A Bíblia sempre relaciona pombo com pureza, pombo com santidade. Tanto é que quando Jesus foi batizado por João Batista, houve um alinhamento do céu na terra. Deus Pai, quando Jesus é batizado, Deus Pai abre os céus e ele diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ao mesmo instante diz a Bíblia que o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba. Então sobre Jesus, então naquele momento o céu entra no alinhamento, no batismo de Jesus, Deus Pai, Deus Filho nas águas e Deus Espírito Santo. Então a pomba, ela tem sempre relacionada à palavra de Deus essa visão profética de santidade, essa visão profética de esperança. Até no mundo, quando você vê e fala de pomba, né? A pomba da paz, a pomba da esperança, e realmente isso tem a ver na palavra de Deus. Textos que você estuda, você vai ver que sempre está relacionado. Hoje, com todo o desmatamento, com toda essa situação do homem sobre a terra, né? Os pombos hoje não têm mais essa visão, né? Já começam a ter tantas coisas, mas biblicamente, profeticamente, esses pombos estavam relacionados com santidade, com bênção, com aquilo que era esperança. Noé soltou a pomba, e a pomba, diz a Bíblia, que ela rodou sobre a terra, e ela volta para Noé, e Noé a toma, a primeira vez que ele lança. O que isso significa? Essa esperança no coração dele. As águas não haviam baixado. Sabe, queridos, Deus não podia ter trazido ou feito aquela pombinha trazer a esperança ali. Por que não trouxe na primeira vez? Aí vem Deus fazendo algo sobre as nossas vidas, provando o nosso coração. Sabe, queridos, Noé estava esperando que a pomba voltasse, e ela voltou. E ele entendeu que as águas ainda não haviam baixado, mas ele não perdeu a esperança. Ele entendeu que ainda podia soltar a pomba mais uma vez. Sabe,
muitas situações vão provar a nossa fé quando as pombas voltam vazias. Muitos reclamam e falam: como que vai acontecer? Eu tenho tido fé, eu proclamo, eu falo, eu tenho profetizado, eu tenho dito, e parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não se transformam, parece que nada está acontecendo. Meu irmão, tenha e mantenha a sua fé, tenha e mantenha a sua esperança. Espere mais um pouco, vai chegar o momento de você soltar a sua pomba. Espere mais um momento, vai chegar o tempo em que Deus vai falar: solte de novo. Amém. E foi isso que aconteceu. Esperou ainda outros 7 dias, verso 10, e tomou e enviou a pomba fora da arca. Número 7, fala das coisas de Deus, do tempo de Deus, do momento de Deus. Nós estamos falando hoje de esperança, estamos falando de ter fé e esperar o momento de Deus, esperar aquilo que o Senhor vai fazer e o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Preste atenção numa coisa: Deus tem o seu tempo, tem o seu propósito e tem a sua prática. Deus tem o tempo de Deus fazer as coisas. Tudo que Deus faz sempre terá um propósito. Esse propósito é para expansão do reino. E a expansão do reino envolve a bênção sobre a tua vida. E o terceiro, Deus tem a prática, o modo dele agir. Então, Deus sempre terá um plano perfeito sobre a tua vida, um propósito tremendo sobre você, e Deus tem a prática, aquilo que ele vai fazer de maneira correta. Quando ele lança aqui, olha que interessante no verso 11, Gênesis 18:11, diz assim: quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Amém. Ela trouxe um ramo de oliveira no bico. Deus estava dizendo: tenha esperança, as coisas estão mudando. Eu quero profetizar na tua vida que através desse vídeo, dessa palavra, desse culto hoje, Deus está trazendo um ramo de oliveira sobre a tua casa, declarando esperança. A Bíblia, quando fala disso, eu anotei aqui 3 coisas importantes que eu queria falar sobre o ramo de oliveira. Sobre a oliveira. Primeiro é o fruto da oliveira. O fruto, vem aí o fruto do Espírito. Irmãos, preste atenção. Esses são os dias de você frutificar os dons do Espírito sobre a tua vida. Frutificar os dons sobre você. A paciência, longanimidade, misericórdia, paciência, amor, domínio próprio, alegria, fé. O que Deus está querendo gerar sobre nós? O fruto. Que esse ramo de oliveira, hoje, que entra pela tua casa, através do Espírito Santo, gere em você, gere no teu coração esses frutos. Sobretudo, irmão, tenha domínio próprio. É tempo de nos controlarmos diante de tantas coisas. Sabe, eu sei, às vezes a gente ficar recluso em casa, ou saindo pouco, ou às vezes ficar nesse ambiente, isso vai nos desgastando. Eu falo por mim. Eu saio o dia inteiro, viajo muito durante a semana, final de semana eu estou estranhando, para mim parece que não tem domingo, porque na minha cabeça, domingo é eu pregar em vários lugares, final de semana é eu sair pregando, parece que eu entrei numa semana sem fim, Por quê? Porque eu me acostumei, e eu tenho que aprender a dominar minhas vontades, a dominar meu coração, a ter o meu coração firme no Senhor, a entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho que controlar meu coração, sabe? A gente corre um sério risco nesses dias, da gente entrar num período de hibernar espiritualmente, sabe? De entrar num comodismo, de não orarmos como deveríamos, de não ler a Bíblia, porque a gente acaba entrando numa confusão de horários, numa confusão de horário para dormir, horário para levantar, horário para comer. A gente se perde um pouco, porque muitos não têm que trabalhar, não têm escola, e com isso a gente também perde o nosso tempo de comunhão, de oração. A gente também se distrai em muitas coisas.
eu tenho buscado em Deus e falado: Senhor, eu não quero perder a minha intimidade com o Senhor nesse tempo, e nem me deixar levar pela ociosidade, mas eu quero manter o mesmo padrão de acordar de madrugada, de orar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, de ter meu devocional de manhã bem cedo, de colocar meu coração no Senhor, de não me distrair, porque eu quero que os frutos do Senhor estejam sobre mim. A segunda coisa que esse galho de oliveira simboliza é a unção, o azeite. Que essa unção, você não perca a unção. O que é a unção? A unção é um dom específico, algo específico de Deus sobre a tua vida. A unção, para a gente poder encaixar ou tentar explicar melhor, é o dom que Deus deu a você, para você ser útil sobre o reino. Isso é unção. É aquilo que Deus vai te usar, é a arma que Deus te deu, é a qualificação espiritual que Deus te usará para que seja o reino de Deus estabelecido sobre a tua vida. Então eu quero declarar sobre você que haja dessa unção, que você entenda qual é o teu chamado, que você entenda aquilo que Deus está fazendo. Meu irmão, não é o fato de ir à igreja ou não ir, porque a igreja somos nós, a igreja não é um prédio. É bom estar no prédio, claro que é. É bom estarmos em comunhão, óbvio que é. É bom estarmos juntos, mas a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. E sobre nós tem que haver sempre o azeite. O azeite, ele dentro do templo, ele era usado para muitas coisas, para unção, ele era usado para acender as lâmpadas da menorá, para que houvesse luz, ele era usado para abençoar o povo. Que essa unção esteja sobre você, que esse galho de oliveira traga isso sobre a tua vida. E por último, a oliveira fala de sinais, milagres, e eu quero liberar sobre a tua vida, que nós entramos agora, nesse tempo, nós já estamos vivendo, queridos, nós estamos vivendo o ano novo. Amém. Nós estamos vivendo um ano novo. Um ano novo bíblico começou dia 29, nós estamos vivendo um ano novo, esperando o dia 14 do mês de Abib, para a grande festa da Pessa, da Páscoa. Os céus estão abertos para sinais, amém, milagres. Aleluia. Pare de ficar aí preocupado como você vai pagar as contas ou fazer. Meu irmão, eu entendo que preocupação a gente vai ter, mas não deixa ela roubar do teu coração a fé e muito menos a visão do milagre. Deus vai fazer milagres? Vai. Deus vai operar sinais e maravilhas? Vai. Amém. Eu vou e eu creio. Nós vamos ouvir testemunhos de Deus movendo os céus para muitos milagres. Seja na saúde, seja financeiramente. Deus vai fazer grandes coisas que vão surpreender teu coração. Isso simboliza, isso traz sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre profeticamente esse ramo de oliveira. Fruto, azeite e sinais e milagres. Que o Senhor gere isso sobre você. Era isso que quando Noé pegou aquela pombinha e aquele ramo de oliveira, ele entendeu. O fim chegou. O fim acabou aquele tempo. Deus tinha um tempo novo. Eu quero profetizar sobre você. E preste atenção no que eu vou te dizer. Chega de ser dirigido pelo mundo. Comece a ser dirigido por Deus. Deixa o Senhor dirigir você. A última palavra sobre a nossa vida vem de Deus. Amém. E é isso que o Senhor vai fazer. Noé entendeu. E olha que interessante. No verso 12. Gênesis 8:12 diz assim: então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba. E aí ela não voltou mais para ele. Depois de 7 dias que ela voltou com o ramo, ele soltou ela de novo e aí ela não voltou mais. Por quê? E o que isso simboliza? O que é isso? Era o tempo agora. Era o tempo não mais de ficar esperando dentro da arca. Deus estava dizendo: Noé, agora é hora de você sair. Noé, agora é hora de você ir. Agora é hora de você colocar e viver a esperança. Noé ia começar a viver um novo tempo, um novo mundo. Deus ia começar a se mover através dele para uma formação de uma nova geração.
Sabe o que Deus espera de você, meu irmão? É que esse seja um tempo de você começar coisas novas e novas coisas na tua vida. Que esse tempo de reflexão, esse tempo de voltar para casa, esse tempo de estar em casa, de olhar a família com outros olhos. Sabe, muitas pessoas estão voltando a olhar a sua família novamente. Havia muitos homens e mulheres que viam os filhos, que olhavam os filhos dormindo de manhã, ou olhava os filhos quando voltava do trabalho, da escola, da faculdade e tal, à noite os filhos estavam dormindo. Pessoas que não tinham contato, marido e esposa que não tinham comunhão mais entre si. Hoje Deus está mudando essa visão, Deus está trazendo as pessoas para dentro de casa. Sabe, as pessoas têm falado comigo, às vezes manda pelo WhatsApp e pergunta: apóstolo, o que eu faço? Eu tenho dito: faça cultos lares, faça cultos familiares, junta seus filhos, ponha uma música, louve a Deus juntos, leiam a palavra de Deus, compartilhe o pão, desliga a televisão, para de assistir filme, para de assistir série, pelo menos por um tempo, tenha um tempo precioso com a sua família em Deus, coisas que você não fazia, ou coisas que você deixou de fazer há muito tempo. É o tempo de retornar para as casas. Deus está fazendo isso, fazendo as igrejas retornarem para as casas, para que possam começar um novo tempo. Eu acredito e creio que nós vamos sim sair logo dessa quarentena, e eu creio que o Senhor vai levantar homens sábios, para que haja cura sobre essa doença, para que haja sim um sossegar do povo. Mas eu creio que nós vamos sim colher frutos de todo esse tempo, de toda essa situação. A economia do mundo nunca mais será a mesma. As igrejas nunca mais serão as mesmas. Os cultos nunca mais serão os mesmos. E em nome de Jesus, eu, Silvana, você e todos nunca mais seremos os mesmos. Amém. Deus começa um novo tempo. Deus está nos dando uma nova chance. Deus está dizendo: é um tempo de renovo. É um tempo de você parar. Sabe, eu sempre falo uma frase, eu digo: se você quer viver o que você nunca viveu, faça o que você nunca fez. Eu creio que Deus fez isso com a gente, pegou todo mundo e falou: então agora vocês vão ficar dentro de casa, uma coisa que vocês nunca fizeram, para que vocês aprendam a fazer aquilo que eu quero que vocês façam. E é isso que Deus está gerando em nós. Deixa Deus gerar em você esse novo tempo. E a Bíblia diz aqui, no verso 13, Gênesis 8:13, no ano 601, a Bíblia diz que no ano 600 começou a chover. No ano 601, no primeiro mês, do primeiro dia do mês, preste atenção, nós estamos hoje, é dia 29. Hoje começa o ano bíblico. Hoje começa isso aqui, o primeiro dia do primeiro mês bíblico. E a Bíblia diz: as águas secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e ele olhou e viu a face da terra enxuta. Sabe que eu quero profetizar sobre a tua vida? Que nesse ano profético que começa hoje, esse ano bíblico, o Senhor está dizendo para você, está gerando sobre a tua vida, trazendo sobre você: as águas vão cessar, coisas novas vão começar a acontecer, tempo novo sobre a tua vida, tempo novo sobre o teu coração. Amém. Eu profetizo e libero que as águas sujas do inferno, que toda a podridão do inferno cessa agora. Amém. Sobre a tua vida, cessa agora sobre o teu coração, cessa agora sobre a tua casa. Que a bênção do Altíssimo chegue, que o ramo da oliveira alcance a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que esse ramo de oliveira invada a nossa cidade, a sua cidade, você que está ouvindo, a tua cidade, o teu estado, que esse ramo de oliveira chegue, trazendo fruto, trazendo azeite, trazendo sinais e maravilhas. Que esse tempo chegue sobre você, mantenha a esperança, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, e nós vamos ver a resposta do Senhor sobre nós. Pai,
eu quero agora orar por cada um que está assistindo esse vídeo, seja que esteja assistindo agora ao vivo ou vai assistir depois. Senhor Deus, essas pessoas que estão ouvindo agora, Pai, começa a gerar sobre eles a tua fé. Gera sobre eles, Senhor Deus, um coração disposto e aberto para a verdade do Altíssimo. Amém. Que o ramo da oliveira chegue sobre eles. Todo corvo, toda voz do inferno, toda podridão seja tirado agora em nome de Amém. Jesus. Haja sobre cada um de nós o pombo, Senhor, Amém. trazendo um ramo de oliveira, o teu Espírito trazendo um renovo, trazendo a força, haja frutos, haja azeite, haja sinais e maravilhas. Que essa semana seja uma semana de respostas, essa semana seja uma semana de milagre, essa semana seja uma semana de provisão, essa semana seja uma semana de grandes feitos e sinais. Amém. Sobre a tua vida, sobre a nossa cidade, sobre esse estado, sobre o nosso país, sobre o mundo nós profetizamos. Amém. Pai, eu declaro, Senhor, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine sobre cada coração e sobre cada vida agora, fortalecendo o ânimo, a fé, a disposição. Tira toda ociosidade, tira, Senhor Deus amado, Pai, todo comodismo, gera nos teus filhos fome e sede do Senhor. Pai, uma das coisas que nós vemos aqui em Noé, é que ele tinha uma fé, tinha uma esperança, e ele não se desanimava diante das situações contrárias. Que essa seja a verdade sobre nós, sobre Amém. Nossas vidas, sobre cada um que está ouvindo isso. Eu libero e profetizo sobre você essa verdade e esse poder, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Deus é bom. No início, quando nós falamos que o nosso espírito precisa se alimentar da palavra de Deus, eu creio que você, nesse instante, está se sentindo mais fortalecido para essa semana, não é verdade? Eu creio que nesse primeiro dia da semana, nesse primeiro dia do ano bíblico, nós somos renovados, alimentados, porque dias melhores virão. Aleluia. Amém? Eu quero só compartilhar com você rapidinho, nós já estamos terminando, então aguente aí mais um pouquinho, tá? Você não tem mesmo para onde ir agora, então vamos ouvir a palavra de Deus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 24, conta quando Davi ele decidiu fazer um licenciamento sobre a terra. Chamou o IBGE lá de Israel, Jerusalém, resolveu saber qual que era o tamanho do seu povo, qual que era o tamanho do seu exército, e ele tinha uma palavra de Deus que não era para ele fazer isso. Eu entendo que no coração de Davi, essa altura da vida dele, o coração dele se orgulhou de alguma maneira e ele queria saber a dimensão do seu reinado, a dimensão do seu reino, a sua riqueza, quantas pessoas haviam, o tamanho do seu exército. E quando ele faz isso, ele é repreendido e a Bíblia diz que ele se arrepende. No verso 10 diz que depois de contar o povo, Davi se sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. E o Senhor vem e fala com ele, com o profeta, e fala: Davi, por causa daquilo que você fez, o Senhor te dá 3 opções. Ou você escolhe uma delas. Ou você vai ser perseguido, ou haverá fome sobre a terra, sobre Israel, ou haverá uma praga sobre Israel. Então o Senhor vem, Davi ele prefere não cair na mão do Senhor do que na dos homens, então é decretada uma praga sobre Israel. E diz aqui, olha que texto maravilhoso para nós declararmos sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. Verso 15 diz
que então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba, ou seja, de norte a sul do país. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Eu quero declarar sobre a nação brasileira, sobre as nações da terra: pare, já basta. Amém. Esta praga. E Davi ora, ele se arrepende ao Senhor. E vamos dizer que Davi era o presidente, trazer para o nosso contexto, a nossa realidade, Davi como presidente daquele país. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Queridos, se um homem segundo o coração de Deus tomou uma decisão errada, imagine os ímpios, imagine os governantes dessa terra que não têm o coração em Deus como Davi tinha. Talvez nós estejamos vivendo, e com certeza muitas das coisas que nós vivemos é consequência daquilo que os nossos líderes tomam decisões desalinhadas com a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Davi se arrependeu imediatamente após ele ter feito a contagem do seu povo. Então o profeta vem e dá uma direção a Davi, e Davi sai para procurar uma terra, para ali ele fazer um altar, matar o animal, imolar, fazer um sacrifício e apresentar a sua oferta diante do Senhor. Araúna, ele fica sabendo disso, e ele corre a Davi, e ele fala: Davi, não compre a terra, eu te dou a terra, eu te dou a lenha, eu te dou o animal, eu te dou tudo. Porque esse homem, ele tinha um entendimento de que Davi como rei, Davi como um homem de Deus, ele ia abençoar a vida de Davi. Então aqui é uma dica de você abençoar as pessoas nesse tempo, de você abençoar aqueles que têm te abençoado, de você dar primícias para aqueles que têm alimentado a tua vida espiritualmente, mas também daquele homem querer fazer parte dessa oferta. E Davi diz: não, como posso eu dar uma oferta ao Senhor que não vai me custar nada? Essa oferta não será minha, será sua. Então Davi não, ele quis pagar por tudo, pela lenha, pelo animal, pela terra. E ali ele derrama esse sacrifício diante do Senhor, ele faz esse sacrifício. É algo tão poderoso, querido, que essa terra que Davi ele comprou para ele fazer esse sacrifício ao Senhor, esse altar ao Senhor, é a terra onde se construiu o templo. Querido, a minha oferta e a sua oferta nesse tempo, ela tem um grande significado espiritual. Nós estamos, se há um tempo que eu e você precisamos ofertar, é esse. Você aí que está me assistindo, que não é do MAC, dizime na sua igreja, oferte na sua igreja, dê primícia para os seus líderes, em nome de Jesus. Você do MAC, querido, eu te chamo a ofertar, a dizimar na vida dos seus líderes, dar primícia na vida dos seus líderes, a dar ofertas, porque se há um tempo que eu e você precisamos ofertar, meu amado, é esse tempo. Sabe, não é tempo, você pode fazer transferência, você pode depositar. Aqui em Jacareí nós colocamos a oficina do pastor Roberto como um local para você ir lá e entregar o seu dízimo. Talvez aí você, como eu já ouvi muitos, eu estou guardando meu dízimo, minha oferta, para no dia que voltar a teu culto. Não, querido, é hoje, é agora, o tempo é esse, para nós ofertarmos ao Senhor essa oferta, o arrependimento. E a oferta de Davi, ela cessou a praga sobre a terra e fez com que a oferta dele lá na frente fosse construído o templo do Senhor, querido. A sua oferta vai abrir portais sobre essa nação. Amém. A sua oferta, aquele templo, atraía a glória de Deus sobre Jerusalém. Amém. A sua oferta vai atrair a glória de Deus sobre a sua casa, vai atrair a glória de Deus sobre a nossa nação brasileira. Aí agora olha que coisa tremenda para profetizar sobre as nossas vidas. Diz então o último versículo: então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou
terminou a praga que destruía Israel. Aleluia. Amém, queridos? Hoje nós já clamamos ao Senhor, nós já oramos, profetizamos. Querido, a minha intercessão, a sua intercessão, como eu falei, nós não podemos sair da nossa casa com as nossas limitações, mas a nossa intercessão sai, a sua oferta, ela sai da sua casa. Amém? A sua oferta que você dá ao Senhor, ela sobe como aroma suave. Nós não podemos fisicamente ir lá no altar da igreja, lá depositar a nossa oferta, nosso dízimo, entregar nossas primícias, mas nós podemos fazer isso de outra maneira, querido. Isso é dar ao Senhor. Querido, que a sua oferta, coloque aí, converse agora com a sua família, que oferta que nós vamos dar. Queridos, esse é o período que nós mais devemos ofertar ao Senhor, que nós mais devemos blindar as nossas finanças e a nossa vida, a nossa saúde de todas as maneiras com as nossas ofertas. Amém. Então não deixe de dar ao Senhor. Então, relembrando nosso desafio dessa semana, de hoje, terminando essa transmissão, aquela pessoa ou aquelas que o Senhor colocou no teu espírito, você vai mandar uma mensagem para ela: olha, eu estava no meu culto online, lembrei de você, orei por você, pela sua família. Você vai dar uma palavra de esperança. Se você quiser, você pode até orar por ela. E nessa semana nós vamos ler versículos sobre esperança, vamos falar em voz alta esses versículos, nós vamos mandar versículos falando de esperança para as pessoas. Amém, queridos? E dar aquilo que pertence ao Senhor. Muito obrigada que você que esteve nos assistindo, dê um like, compartilhe. Sim. Compartilhe esse vídeo. Amém. Vai ficar lá na página da igreja. Entre lá, compartilhe, mande. Amém? Nós vamos colocar também lá os dados bancários da igreja. Se você quer fazer a transferência, mandar teu dízimo, tua oferta. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Altíssimo esteja sobre você, que a presença do Senhor venha sobre a tua vida. E como eu profetizei e disse, essa semana é a semana do ramo de oliveira. Amém. Sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Amém.